boa noite para você. Euforia no mercado financeiro. Com a possibilidade de anular a delação da JBS, a Bolsa de Valores de São Paulo subiu com força logo cedo e o dólar caiu. Mas a reação positiva perdeu força ao longo do dia. Os impactos das incertezas políticas na sua economia, você vai saber aqui no Conta Corrente. E mais. Produção da indústria melhor para o mês de julho em 3 anos. Pesquisa mostra que compras básicas lideram gastos no cartão de crédito. E como a visita do Papa está movimentando a economia colombiana. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conta Corrente. O mercado financeiro começou o dia com euforia depois do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, dizer que o acordo de delação da JBS pode ser anulado. A avaliação dos economistas que a gente conversou é que diminuíram as chances de uma segunda denúncia contra o presidente Michel Temer e que o governo ganha força para avançar com as reformas no Congresso Nacional, importantes para cortar gastos públicos e sustentar o crescimento da nossa economia. Então, vou mostrar para você aqui no telão o comportamento aí desse dia. Primeiro, a gente tem aqui a Bolsa de Valores de São Paulo. Você vê, então, um número positivo aqui da Bolsa. Chegou a subir quase 1,5%, bateu o recorde, atingiu o maior patamar desde 2008. Depois perdeu força com o aumento das tensões entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Isso derrubou as bolsas internacionais, contaminou aqui o fechamento, que acabou sendo perto ali da estabilidade, alta de 0,03%. As ações da JBS, no centro do noticiário, chegaram a cair 11%, fecharam com uma baixa de 8%. O dólar pegou carona aí no otimismo, também chegou a cair com mais força durante o dia, chegou perto de 3,10, que acabou fechando o dia com uma queda menor, valendo R$ 3,12. Esse aqui é o dólar comercial, o dólar turismo, que é o que você compra se você vai viajar, está sendo vendido por R$ 3,27. Vamos falar sobre essa reação positiva do mercado financeiro e o que na prática pode mexer com o seu bolso. Aqui com a gente estão os economistas Michel Viriato, ele é professor de finanças do INSPER, e o Flávio Borges, do SPC Brasil. Sejam muito bem-vindos os dois aqui ao Conta Corrente. A gente vê aí o mercado comemorando o aumento das chances de aprovação da reforma da Previdência, principalmente, mas as chances ainda são muito pequenas, é bom lembrar. Existe um exagero aí nesse otimismo do mercado financeiro, Michel? Na verdade, assim, não é um exagero em si, ou seja, o mercado ele vem sido pressionado por notícias negativas por muito tempo. Na medida que você tem notícias positivas que levam os economistas, os investidores, a acreditar que a economia que já saiu do patamar mais baixo pode retomar mais forte, a gente viu números do PIB mais fortes saindo recentemente, isso leva a você projetar números melhores para frente. E aí, sim, você tem um mercado tomando mais força, tomando mais fôlego para subir. Né? Pois é, a gente vê a importância dessas reformas para as expectativas em relação ao futuro da nossa economia. A gente está crescendo, mas ainda muito devagar. E o que vai sustentar esse crescimento é a certeza de que a gente vai resolver o rombo das contas públicas. Se não aprovar a reforma da Previdência, a gente consegue crescer até onde? Olha, a gente tem que acreditar em outros impulsionadores, né? Por exemplo, o consumo, né? O SPC vem monitorando as tendências do consumo, né? A utilização de meios de pagamento, a utilização de crédito, né? E tem algumas sinalizações que podem indicar que há outros caminhos, né? Acho que em direção à recuperação, que não dependem necessariamente dessas reformas. Então, há exemplo, né, a gente viu aí, são pequenas ações, mas que podem contribuir para o início de um novo ciclo, né, o FGTS. Nossa pesquisa mostrou que as pessoas que conseguirão sair do quadro de inadimplência ao longo dos próximos meses continuam contando com esse dinheiro que saiu lá. Nós vemos aí a inadimplência ainda num quadro de diminuição, que mostra menor disponibilidade de crédito,
mas chegando num ciclo assim de fundo do poço, como o professor disse, né? A gente tem sinalizações de que pode haver um crescimento a partir de agora. Pois é, a gente está aí no meio desse turbilhão, as gravações ainda, a gente começando a ouvir essas gravações, então tem muita incerteza ainda no caminho. Agora, é importante a gente ver algum avanço realmente de reformas que vão no sentido de ajudar o governo a enxugar gastos, como, por exemplo, a aprovação hoje de uma taxa de juros mais alta para o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, emprestar para as empresas. Porque hoje você chega lá no banco, o juro é alto para caramba, mas o governo financia juro muito barato com o dinheiro público, ou seja, o nosso dinheiro. Essa mudança, por exemplo, de juro que o governo empresta através do BNDES pode ajudar a baratear o juro aqui para a gente, aqui fora, no mundo real? Sem dúvida. Essa taxa de juros um pouco mais baixa para a gente minimizar, que o BNDES trabalha, é quase com uma meia entrada que a gente tem em cinema ou coisa parecida. Ela faz com que a entrada para uma outra parcela da população fique mais cara. Então, quer dizer, seria o nosso juros, né? Então, na medida que você termina com essa meia entrada, você faz com que a entrada do show para todo mundo, que o show é o crescimento econômico, e de taxa de juros fique melhor, né? Então tem coisa avançando, né, Viriato? Sem dúvida. Então sem vamos, dúvida. vamos também comemorar esses pequenos avanços, Pequenos avanços, Está sem difícil dúvida. ainda, mas está indo. A gente vê, por exemplo, com essas incertezas políticas todas, a economia surpreendendo de forma positiva. A produção industrial de julho, que foi divulgada pelo IBGE, é mais um indicador positivo. Foi o maior crescimento da produção industrial para o mês desde 2014. A produção da indústria cresceu 2,5% em julho na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo dados do IBGE. Foi o quarto mês seguido de resultado positivo no setor e o melhor mês de julho desde 2014. Na comparação com junho, o crescimento da indústria foi de 0,8%. Nos últimos 12 meses, o resultado segue negativo, mas a queda é bem menor do que a verificada, por exemplo, nos últimos 12 meses, terminados em junho do ano passado. Os dados positivos do mês de julho foram puxados principalmente pelo crescimento da produção de alimentos e de veículos. Contribuíram também equipamentos de informática, máquinas, produtos de fumo e móveis. Na outra ponta, os maiores recuos foram registrados na produção de derivados de petróleo, na metalurgia e nos equipamentos de transporte. Olha, vale destacar o crescimento da produção de máquinas e equipamentos pelo quarto mês seguido, um sinal de aumento de investimento, as fábricas ampliando a capacidade de produção. Agora, as empresas muito endividadas ainda, as pessoas também, mas a gente vê o nível de endividamento das empresas ainda muito alto e muita incerteza também segurando investimento. Viriato, dá para a gente dizer que esse crescimento realmente se sustenta ou é uma dúvida justamente olhando para essa capacidade reduzida de investimento das empresas ainda? Você mencionou um aspecto interessante, que é a questão do endividamento. Um ponto positivo para as empresas, principalmente as empresas endividadas agora, é essa queda da taxa de juros. A queda de taxa de juros favorece o endividamento das empresas, elas vão ter uma despesa financeira menor agora, então ajuda a elas terem um pouquinho mais de fôlego para começar a crescer. Sim, a gente está começando a sair do buraco, então ainda tem um espaço razoável para perseguir antes da gente ter crescimento e realmente o investimento precisa acelerar um pouco mais para esse crescimento ser sustentável. Pois é, a gente fala aí de queda de juro, mas é isso, a gente chega lá no banco e vê que o juro ainda é muito alto. Então, financiamento, por exemplo, muita gente está mandando perguntas sobre financiamento imobiliário. Já vale a pena entrar num financiamento ou é bom ter cautela? Como aproveitar um financiamento num processo de redução de juros nesse momento? Olha, há uma expectativa que os juros caiam ainda mais, né? Fala-se aí de Selic a 7%, né? Até o final desse ano, né? uma média aí de projeções, né? A Selic mais baixa, ela é interessante por vários motivos. Um deles é que ela reduz o custo de oportunidade. Então, a pessoa que antes colocava o dinheiro dela todo no Tesouro Direto ou no CDB, atrelado a CDI, porque estava lá 14%, 15% quase, ela passa a olhar para outros investimentos. Então, com a Selic mais baixa, a pessoa que quer manter uma rentabilidade, ela vai buscar imóveis, recebíveis,
ela vai buscar investimentos alternativos, procurar informação, ações, né? Como o professor disse, a queda da taxa de juros beneficia muito as empresas, né? Então, há uma tendência, por exemplo, no caso do financiamento imobiliário, de uma valorização imobiliária, né? Caso as pessoas busquem nos imóveis alternativas de investimento, aí, considerando uma Selic mais baixa. Então, pode valer a pena? Pode, mas eu acho que cabe uma análise exatamente daquele ativo que está sendo adquirido, porque o mercado ainda está se recuperando, ainda há muita falta de liquidez. Tem que ter cuidado, não fazer dívidas, mesmo que sejam dívidas mais baratas, né? A gente vê realmente essa recuperação devagarzinho, mas as dificuldades ainda muito evidentes. Então, a gente tem aqui uma pesquisa exclusiva, uma pesquisa exclusiva do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, que mostra que o brasileiro está usando o cartão de crédito para fazer principalmente compras básicas e de primeira necessidade. Então, a gente vai te mostrar aqui os dados dessa pesquisa. A gente tem, em primeiro lugar, você vai ver aqui, olha só, supermercado é a principal compra que os brasileiros colocam no cartão de crédito, remédios também, itens de farmácia, combustível também. Então, a gente vê liderando o uso do cartão de crédito no mês de julho, o que você gasta de mais básico. Roupas e acessórios também aparecem, consumo em bares e restaurantes, recargas para celular, aí que vem na sequência. E o levantamento mostra também que quase 40%, olha só, quase 40% dos usuários do cartão de crédito gastaram mais nessa modalidade do cartão de crédito no mês de julho. Então, a gente vê as pessoas realmente colocando mais gasto aí no cartão. O valor médio das faturas está em R$ 883. Desemprego ainda em alta, muita gente endividada. Então, de cada 10 consumidores com empréstimos e financiamentos, 5 disseram que estão com dificuldades para honrar os compromissos, ou estão com parcelas atrasadas, ou tiveram ao longo do contrato alguma dívida. Então, entre os consumidores que tentaram obter crédito em loja, por exemplo, mais da metade teve o pedido negado e a principal razão foi a inadimplência. Então, vamos falar com o Flávio, que trouxe essa pesquisa aqui para a gente. O que mais preocupa realmente a gente vê que são as compras básicas que estão tomando conta do cartão de crédito. Isso é uma sinalização do quanto que está faltando dinheiro realmente ainda ali para o dia a dia, né? Exato. Essa mesma pesquisa, se analisada no ano passado, mostraria itens como roupas, calçados e acessórios mais bem colocados no ranking. A gente viu uma migração do uso do cartão para itens de primeira necessidade, né? Supermercado, farmácia, né? e combustível. É uma demonstração de que as pessoas estão priorizando, estão utilizando os meios de pagamento, aquele crédito, o limite que está disponível para itens de primeira necessidade. Eu acho que em oposição a um passado recente aí, de 2, 3, 4, 5 anos atrás, em que havia um consumo maior de itens que não são de primeira necessidade. Agora, o que chama atenção é que justamente a questão do uso do cartão de crédito é que muitas vezes a pessoa não tem acesso a outra linha de crédito. Aquele cartão está pré-aprovado já há muitos anos, você tem um financiamento pré-aprovado. Como é que você não se enrola nesse tipo de opção? Porque muita gente desempregada nem tem acesso a outra linha, né? Você precisa tomar muito cuidado, né? O cartão de crédito é quase como uma arma, né? Então, você tem que guardar com cuidado em casa e não sair com mais de uma, né? Nesse caso aí, né? Ou seja, você tem que guardar muito cuidado e usar com muita atenção, né? Um aspecto interessante até é que as pessoas estão usando muito o cartão de crédito, talvez até como uma forma de substituição da moeda em si. Sem dúvida. Então, até a gente vê que, inclusive, dentro das dificuldades, a inadimplência até que está controlada, né, Michel? Tem uma espécie aí de esforço, pelo menos, né, do cidadão, né? Bem, a inadimplência, ela é curioso, mas em tempos de queda, né, dos indicadores econômicos, ela tende a diminuir também, né, porque a disponibilidade de crédito fica maior. Então, nós verificamos aí no nosso último indicador de inadimplência que o número de dívidas caiu 5,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, e o número de devedores caiu 1,1% aproximadamente. Ou seja, há uma queda da inadimplência, curiosamente, porque as pessoas
essa mesma pesquisa do cartão de crédito mostrou que as pessoas consideram que está muito difícil obter. 60% dos entrevistados disseram que está muito difícil obter crédito. Então, isso compõe uma situação que ainda está complicada, né? A gente faz um intervalo rapidinho agora e na volta vamos continuar falando aqui com os nossos convidados para você sobre juros, dívidas, como se livrar e não se enrolar no cartão de crédito e mais. A visita do Papa Francisco está ajudando a economia colombiana. A gente vai mostrar para você os detalhes no próximo bloco. Até já! Conta corrente de volta. Olha, o Banco Central começou hoje a reunião que deve decidir os juros básicos da nossa economia. A expectativa é que amanhã seja anunciada mais uma queda de 1 ponto percentual para 8,25% ao ano. Se confirmar, essa vai ser a taxa que você vai pegar no banco, uma referência que vai te fazer comparar investimento. A gente vai justamente explicar um pouco isso para as pessoas, porque a gente fala, olha, os juros estão caindo, mas daí você vai lá, o juro é muito diferente do que 8,25, que é a expectativa aí para amanhã. O Banco Central hoje está tomando algumas iniciativas para puxar esse juro para baixo, como, por exemplo, proibir as pessoas de ficarem mais de 30 dias no cartão, estimular a concorrência bancária com as fintechs, as empresas de tecnologia, mas é bom a gente ter paciência porque é um processo lento aí de queda de juros para o consumidor, né, Viriato? Sim, sem dúvida. O crescimento da economia ainda está lento, o consumidor ainda está sofrendo o desgaste que ele vê, o desemprego e tudo. Pegar dívida agora, ou seja, os juros vêm caindo, mas essa dívida que o banco cobra ainda é alta, né? Então ele não deve sair correndo para pegar financiamento para consumo ainda, né? Ou seja, deve-se tomar com bastante atenção. Essa queda de juros ela é muito mais um reflexo para os investimentos do que para o crédito. E que tipo de investimento vocês recomendam diante desse cenário? Olha, a taxa Selic, ela é o valor que o governo paga para quem empresta dinheiro para o governo. Então, é aquele investimento em que não há essa percepção de um risco elevado. Então, a pessoa coloca o dinheiro, ao final de um ano tem 8,25% a mais lá, né, caso a Selic caia e caso seja um Tesouro Selic, né, um título pós-fixado naturalmente, né. Com a queda dos juros, esses investimentos eles tendem a ficar menos atrativos. E a gente estava até comentando aqui mais cedo, né, que ações, por exemplo, passam a ser mais atrativas, porque reduz o custo do endividamento das empresas, né, porque reduz o custo de oportunidade, então as pessoas buscam rendimentos mais elevados em outros tipos e as ações estão incluídas aí, né? Vale a pena colocar dinheiro? Olha, é difícil falar, né, assim, que vale a pena, porque é claro que depende da ação, depende de uma análise, continua sendo investimento de risco, né? Agora, sim, os fatores macroeconômicos, eles apontam para uma melhoria do mercado de ações. E essa questão aí do reequilíbrio das contas públicas, é bom lembrar sempre que é fundamental para a continuidade da queda de juros. Uma notícia que vai nessa direção, que pode trazer um alívio para o estado do Rio de Janeiro, que é o mais endividado, que está com o maior problema nas contas em todo o país. Em Brasília, o governo do Rio conseguiu fechar aquele acordo de recuperação fiscal, que está se arrastando aí há meses. O acordo de recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro foi assinado e o plano prevê um ajuste de 63 bilhões de reais até 2020. O valor contempla medidas de aumento de receita, corte de despesas, como a suspensão do pagamento das dívidas do Estado com a União e com empréstimos que vão ser fechados com bancos públicos e privados. Essa questão do equilíbrio das contas públicas, para a gente poder traduzir isso bem, né, a gente sem resolver a questão desse rombo fiscal e esse rombo das contas públicas continuar crescendo, isso afeta o bolso de todo mundo, né, Viriato? Sem dúvida. Você tem que pensar esse rombo das contas públicas como uma família, o pai de família que está muito endividado. Com essa dívida toda, ele não consegue fazer com que o seu salário renda e ele consiga pagar as contas e investir na casa, investir em alguma escola para as crianças, coisas parecidas. Ou seja, na verdade, isso vai afetar toda a economia. Então, precisa ser resolvido, essas dívidas, endividamento precisa ser reduzido para que o investimento comece a retomar. Agora, a dureza é convencer a população que tem que cortar gasto público, mas tem que começar
pelos privilégios. Isso as pessoas estão vendo que ainda não está acontecendo, né? Isso que é duro de provar. Né? É duro e é duro de obter aprovação popular. Exatamente. Por causa desses fatores. E a questão do desequilíbrio das contas públicas impacta justamente na taxa de juros, que a gente estava falando agora há pouco. Porque se o país não tem capacidade de honrar seus compromissos, né, até um certo ponto, ele tem que aumentar de novo essas taxas de juros, porque o risco país aumenta. Então o investidor, na hora de emprestar dinheiro para o Brasil, ele vai querer uma taxa de juros mais elevada. Já que o risco de não receber, né, é grande. Porque o risco de receber é grande. Então isso impacta depois o financiamento da casa, né, impacta a economia de modo geral, o bolso das pessoas. Agora o duro é a gente, né, procurar e não ver sinais de que os privilégios vão ser atacados, né? Dá para sonhar com isso? Eu acho que sim. Eu tendo a ser otimista na questão de que eles vão ser cortados aos poucos. Realmente não dá para cortar tudo de uma vez. Seria um desejo, mas é utopia achar que tudo vai ser simplesmente jogado para o ar. Mas aos poucos vão ser cortados e a gente vai voltar a crescer. E vai ter um momento muito positivo. Pois é, vamos cobrar primeiro, tirar os privilégios, aberrações, altos salários, todo mundo fazer sua parte, né? A gente tem aí uma notícia da economia da Colômbia, que está muito melhor que a nossa e está sendo impulsionada pela visita do Papa Francisco, que começa amanhã, uma visita histórica à Colômbia. Embora o foco da viagem seja pedir paz e reconciliação no país, o comércio, claro, pretende ter bênçãos financeiras. Quem tem os números para a gente dessa visita papal é o Ariel Palacios, nosso correspondente lá em Buenos Aires. Ariel, é sempre um prazer te receber. Boa noite para você. Conta para a gente, então, o que a gente pode chamar aí de Santa Ajuda, né? Qual que é o número aí dessa Santa Ajuda para a economia colombiana? Um empurrãozinho celestial, né, Juliana? Bom, nas ruas e comércios das cidades colombianas, uma profusão de pôsteres, bonequinhos do Pontífice, entre outros produtos. E desta vez para fazer uma visita sustentável, isto é, para ajudar a pagar os custos da viagem do Papa, o Vaticano, por intermédio da Conferência Episcopal da Colômbia, lançou o Kit Papa, ou o kit oficial do peregrino, composto por boné, camiseta, uma camiseta que tem estampado o lema "Demos o primeiro passo", e uma mochila. Cada kit custa 21.900 pesos colombianos, o equivalente a $7,5. E desse total, 5% será destinado ao financiamento da visita. Isto é, para cobrir os custos pastorais desta viagem, a preparação das paróquias, assuntos litúrgicos, decoração dos lugares onde o Papa passará e onde lhe dará os sermões, além da hospedagem da comitiva do Papa. E, evidentemente, já estão surgindo cópias pecaminosas, piratas, do kit do Papa. Os especialistas sustentam que a visita papal produz vários efeitos mercadológicos. Primeiro, venda de artigos comemorativos. Segundo, reativação do turismo, porque pessoas da própria Colômbia viajarão até as cidades por onde o Papa vai passar. E espera-se também forte presença de pessoas que viajarão do Equador, Peru, Panamá e Venezuela, entre outros países. E terceiro, o comércio informal será altamente beneficiado pela venda de estampas religiosas e até água mineral para os fiéis que vão estar ali esperando a passagem do Papa e, além de tudo isso, sem falar nas melhorias feitas para igrejas e na infraestrutura do país, ou seja, nas áreas que o Papa visitará, Juliana. Precisando dessa bênção papal por aqui, viu, Ariel? Obrigada, sempre bom contar aí com você. Tarefa para vários papas. Pode fazer uma visita por mês, né, Ariel? Obrigada. A gente fala aí, tá brincando, mas essa questão do trabalho informal, ele tá falando aí dos bonequinhos e tal, muita gente fala, o mercado de trabalho está melhorando, mas as custas de um trabalho informal, que não tem as garantias, é mais precário, mas enfim, está melhorando, né? Eu acho que é um primeiro passo. Começa por aí. Ou seja, na verdade, o empresário, ele não vai contratar imediatamente. Por outro lado, o cidadão, ele precisa trabalhar, ele precisa sobreviver, então ele vai começar inicialmente de forma informal, mas posteriormente esse empresário contratando, ele volta à formalidade. Isso está aumentando mesmo que informal, porque tem mais consumo, né? Já é um sinal positivo. Conta Corrente vai ficando por aqui, agradeço a participação do Flávio e do Michael. Obrigada, sempre bom contar com vocês. Voltem mais vezes. Obrigada a você sempre pela companhia, tenha uma ótima noite. A gente se encontra aqui amanhã. Tchau.